Boa noite, pessoal. Então, de acordo com o nosso combinado aqui, né? Estamos começando a nossa live. Hoje um motivo especial aqui que partiu de vocês, né? Partiu da turma que está seguindo a gente no Instagram, como a gente já comentou na outra live que começou nesse movimento #BelaTchau, né? Hashtag Movimento BelaTchau, melhor dizendo, o pessoal da ABS Rio Grande do Sul começou a instigar as pessoas para se unir em relação a esse mundo do vinho durante esse período que a gente sabe que está conturbado ou está um pouco enclausurado. A gente quebra isso com a cultura do vinho, brindando juntos, falando sobre uma coisa legal, descontraída. E como teve muitos pedidos, né, na última live, a gente acabou achando interessante fazer com que a história, como as pessoas solicitaram, a história da Casa Perini fosse contada pelo próprio fundador, Mr. Benildo Perini, também conhecido como Papi. E ele vai estar com a palavra hoje. Eu só vou mediar um pouco, falar um pouco das perguntas aí, à medida que der para responder, mas a palavra está com ele. Manda ver, pai. Saúde a todos, ó. Hoje a gente já está degustando vinho. Na verdade, a ideia hoje é falar sobre a história, mas, claro, o vinho, como é que tu fala? Molha as palavras, né, pai? Com certeza vamos precisar molhar as palavras no decorrer. A gente está com o Cabernet Franc aqui, tá? Casa Perini da linha Fração Única e Cabernet Franc porque é uma uva muito ligada às origens do negócio vitivinícola no Brasil, especialmente das uvas finas, né? Bem, boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui a pedido do nosso filho Pablo para que eu aqui estivesse. Não é a história da vinícola, é um relato do que ocorreu do final de 1970, quando primeiro, eu sou Benildo Perini, sou oriundo de dois pais super maduros, sou filho único. Há 71 anos atrás, a mamãe me teve com 42 anos, algo que não era comum para este tempo. O papai já tinha passado os 50 anos. E cá estou para dizer o como e porquê que iniciei a vinícola com marca própria. Sou neto de um italiano, Giuseppe Perini, que veio com 12 anos de Mattarello. 1876, né, pai? Em 1876, com o meu bisavô, Antônio, que tiveram vieram só 3 irmãos. O Giuseppe, meu avô, o Jacó e a Maria, que se espalharam, ficaram na Serra Gaúcha os filhos do Giuseppe. E eu sou oriundo do João Perini e da Beatrice Broilo Perini. Neste período todo, passaram-se por muitas mãos que contribuíram para que se tivesse hoje a Vinícola Perini, a Casa Perini. O papai por ser filho único, eu herdei a propriedade com a casa de moradia, onde eu me criei, da dona Beatrice e o seu João. O papai faleceu em 1968. Que idade ele tinha na época, pai? Ele faleceu dia 4 de março e ele faria 70 anos no dia 16. No ano seguinte, em 69, um tio meu que tinha vinícola Perini, irmão do papai, o seu Francisco, tio Chico, tinha vinícola Perini em Gramado, veio para a missa de primeiro ano de falecimento do meu pai, João,
e me pegou pelo braço, como eu estou fazendo com o Pablo, na saída da igreja de Santos Anjos, onde foi celebrada a missa, e me determinou, ele não me pediu, ele me determinou que eu saísse da cooperativa, a qual eu tinha herdado cotas, junto com a propriedade, e que eu saísse e me estabelecesse. Então, se hoje existe a Casa Perini, se deve muito ao impulso que este meu tio me deu naquele momento, mas eu era bem jovem, mas criei coragem e com a ajuda da mamãe e com a permissão, ela precisou me emancipar para que eu pudesse me desligar da cooperativa, pois haviam bloqueios. Tu tinha 17 anos, né? Não, Pablo. Eu não, nessas alturas eu já tinha 19 anos. Já tinha 19, tá. Tá? Mas para poder administrar, eu teria que ter 21 anos na época. Como é hoje, eu não sei porque não precisou ainda. Como eu estou aí ainda administrando em grupo a Casa Perini, naquele tempo eu me desliguei da cooperativa no final do ano de 70 e em 71 fiz a primeira safra independente, com todas as dificuldades que um jovem, imaginem hoje, poucos iniciam uma vinícola com aquela idade. Em 71, gente, uma dificuldade, a vitivinicultura passou por inúmeras crises nesses anos todos, mas a de 71 foi terrível. Eu iniciei engarrafando vinho de mesa, o vinho JP, que ainda hoje é comercializado pela Perini, produzido e comercializado. Fui a Porto Alegre, isso me emociona em lembrar, em julho de 71, com 110 garrafões de vinho. Consegui vender 30, voltei com 80. Mas tive uma grande mãe, duas tias que estavam conosco, tia Hermínia, tia Carolina. A mamãe me disse: tenha fé, acredite, logo logo vão comprar o nosso vinho. E realmente a fé, o trabalho, eu agradeço muito aos pais que tive, pois primeiro me ensinaram a trabalhar, trabalho e fé. Graças a isto, logo em 73, os gaúchos consumiram todo o nosso vinho JP. E aí se começou a ampliar a pequena vinícola, que na época era JP, e foi se crescendo. Imaginava eu que encontrasse uma jovem senhora, nova namorada. Em 73 ela já foi envolvida para me ajudar. Aliás, hoje preciso cumprimentar a Clícia e o Franco. Quem é a Clícia e o Franco? Que são, o Franco é o nosso filho, a Clícia é a nossa nora. O Franco é o mais velho. O Franco é o mais velho dos meninos, que são dois. Frank. Cabernet Franc aqui, ó, Franco. Se tiver ali, em homenagem a ti, rapaz. Estamos tomando um Cabernet Franc. Honrando as origens e vinculando a família. Hoje, esta jovem namorada de 1973, que muito ajudou a Vinícola Perina, vocês dois, Clícia e Franco, cuidem que antes de chamar mamãe e papai, o nosso querido neto Mateus, Mateu, não é impossível, se ela fizer o que fez na vinícola, a Dona Maria do Carmo, poderá acontecer que o Mateu fale antes uva e vinho do que papai e mamãe. Mas o tempo dirá o que vai ocorrer, e com certeza este belo neto que
vocês nos deram, Clícia e Franco, será parte da continuidade do apego à uva e o vinho que os Perini começaram tendo, onde hoje é a taverna, no porão da casa Do Nono João, né? do Nono João e do meu avô. Foram elaborados em 1929 os primeiros vinhos pelos Perini no Brasil. Então, isto tudo é o relato de como se começou. Depois aconteceram os mais diferentes momentos que o setor vitivinícola tem passado sempre. Periodicamente surgem dificuldades, crises, e com isto se vai aprendendo a administrar dificuldades como esta, que se está agora nos abstendo do convívio com o povo em geral, As pessoas queridas, né? fazendo essa... Eu, inclusive, reivindiquei ao Pablo, digo, isso é algo para ser feito na vinícola, no porte da vinícola. No pórtico, perdão, da vinícola. Não, diz ele, isto agora, como é que tu vai sair para ir lá? Se tu tem a obrigação, por já ser um velhinho, olha como me cultivo. Hashtag fique em casa Perini, né? Bem cuidado em casa, tomando seu Casa Perini. Então, gente minha, se saiu de 2003 a 2009, quando passei a ter sócia, que é a mesma que até hoje, a mãe dos nossos filhos e sócia da vinícola, que muito ajudou, mas agora a administração maior é ajudar a criar esse neto, que as observações já as fiz há pouco. Então, neste período todo, se teve as mais diferentes situações, mas algo que me marcou e que trouxe, junto com os bens que herdei dos meus pais, a recomendação de procurar fazer sempre o melhor. Eu jamais imaginei que com a persistência que se teve, se conseguisse evoluir o que se evoluiu qualitativamente com os derivados de uva, ao ponto de estarmos e termos recentemente um reconhecimento de mundo por estarmos entre os 5 melhores produtos derivados de uva Do mundo. que o planeta produz. Então, isto é gratificante, isso dá tempo para se molhar as palavras também. Exato. Até, pai, como tu comentou agora do quinto melhor vinho do mundo, que acredito que boa parte dos nossos seguidores conheça, saúde de novo, teve um marco bem interessante aí na história da vinícola, que foi em 1996, quando a gente começou com o projeto de vinhedos em espaldeiras, e em paralelo a marca Casa Perini totalmente focada em vinhos finos, né, de nível superior e espumantes, né. Desde lá, então, passados 2 anos, em 98, se lançou o primeiro moscatel 100% brasileiro, e isso ajudou a fazer com que a gente aprimorasse essa questão do conhecimento em relação ao moscatel, que acabou convergendo com a questão do quinto melhor vinho do mundo, né. Vários fatores influíram nisso. A evolução qualitativa das uvas, agora mais bem a posterior, em 2005, a aquisição da unidade vinícola, que era da Martini, que terminou sendo adquirida no mundo pela Bacardi. Quando incorporamos a unidade vinícola desta companhia em Garibaldi, junto vieram... Que é a terra do espumante. Que é a terra, né? do espumante, onde elaboramos os primeiros lá na Casa Vinícola de Lantier. Isto fez com que se incorporasse tecnologia
e uma série de processos que vieram no enxoval, eu não canso de dizer que vieram no enxoval da Martini, que ampliaram os volumes de elaboração. E qualidade, né? E qualidade. A exemplo dos próprios Mas vinhos macios, continuamos acreditando mais em Farroupilha para a elaboração, em especial do espumante Moscatel, pois estamos na terra que mais produz uvas Moscato do Brasil. Então, ali nós conseguimos nos tornar autossuficientes em todas as áreas. Com uva, por estarmos na região que mais produz Moscato, com tecnologia, enfim, com todos os processos que se fazem necessários para elaborar bons derivados de uva, onde veio se destacando os espumantes. Mas a evolução dos vinhos superiores também tem sido significativa. Então, isto tudo fez com que se transferisse tudo o que veio desta unidade da Bacardi Martini para a Farroupilha. Então, hoje, a Perini está com toda a sua estrutura na localidade de Santos Anjos, Farroupilha. Houve alguns momentos muito marcantes que fizeram com que eu, que comecei com a vinícola JP e com o vinho JP, vinho de mesa, que é o que se tinha, que é o que eu herdei de vinhedos dos meus pais, e que ali se elaborava os vinhos e se entregava em cooperativa. Dali para cá, em 2003, com a evolução qualitativa e a desistência da vinícola Perini, que era deste meu tio em Gramado, nós mudamos de vinícola JP para hoje Casa Perini. Hoje não, de 2003 para cá, passamos a adotar esse termo, né? Adotar o nome só como planta de elaboração Casa Perini, sendo que continuamos produzindo o nosso JP com uvas americanas, e o fanatismo do nosso filho Franco fez com que, procurando as origens, se incorporasse também a cerveja Mattarello, que Mattarello é o local de onde vieram os Perini da Itália. Exato. Na região do Trentino Alto Adige, no extremo nordeste da Itália, divisa com a Áustria, né? Até lá, o pessoal diz que os italianos dessa região são meio testardi, né? Como dizem, são meio cabeça dura, e acho que essa teimosia é boa, no certo sentido, né, pai? Para persistir, quando a gente falou, ter a fé e seguir em diante. Eu acho que não é nem teimosia, é persistência. Persistência é a palavra, teimosia positiva. Para né? Tentar se fazer melhor. Exato. Mas, complementando o que o pai estava dizendo, então a Mattarello, ela tem esse nome em homenagem à cidade de Mattarello, que é como se escreve com 2 T's e 2 L's, mas a marca de cerveja é Mattarello com um T e um L, a gente fez de uma forma para simplificar, né, já que a gente está no Brasil, mas ela honra as origens que a gente tem com um projeto de cerveja que inclusive faz alusão direta ao mundo do vinho, tanto que tem, por exemplo, uma cerveja do estilo Barley Wine, que a cerveja é mais encorpada, com um teor alcoólico maior, tem passagem por barrica de carvalho, por onde passou anteriormente o nosso fração única Merlot, e dá uma característica muito especial, bem interessante, até para quem ficar até o fim do vídeo, que a gente recomenda fortemente. Vai ter muita coisa interessante mais falada pelo seu Benilde, de detalhes que não são convencionais em relação ao que a gente posta no Instagram, ele falando histórias pessoais. Tem no final uns links aí para quem não conhece essas outras marcas do grupo da Casa Perini,
que é a própria Mattarello Cerveja e o vinho JP, que é as origens de tudo, né, pai? Com certeza. A mim me marca muito e às vezes me perco no tempo relembrando aquela ida histórica que foi a primeira ida com vinho para Porto Alegre. Tu fala que tava suando no volante, quando né? chegava em Charlau, que os gaúchos sabem bem onde é, chegava a suar as mãos, pois não sabia certo onde eu estaria indo, e hoje saber que os produtos da Perini vão em carretas de muitas toneladas para a nossa capital e para o Rio Grande como um todo. Então, eu às vezes me sinto pequeno para avaliar o que ocorreu com a persistência, com a determinação, né? Não, e o incentivo que a minha querida mãe me deu de ter fé e persistência, que embora tenha passado muito tempo, mas eu me sinto gratificado de um dia ter começado, de ter os filhos envolvidos e se envolvendo cada dia mais, para que se procure fazer o melhor. E os votos, Clícia, Franco e Nona, Nona Mamo. A Nona que se envolva da forma que se envolvia, para que o Mateu também sinta o gosto da transformação da uva nos seus derivados. Pois hoje que se consegue fazer com qualidade superior do suco a espumante e vinhos superiores, suco e vinho de mesa, não é de graça que o velho JP, ele foi por 8 anos consecutivos o vinho mais lembrado pelos gaúchos. E temos ainda uma expectativa de chegar perto, nesta próxima edição, de estarmos, se não entre os mais lembrados, nos próximos disso. Pois o consumo e o destaque que os gaúchos dão para o nosso vinho de mesa JP, eu quero aproveitar este momento, com certeza neste grupo deveremos ter consumidores deste produto, em agradecê-los por nos ajudarem, pois graças a isso chegamos aos vinhos superiores e espumantes que hoje se destacam, tomamos a liberdade de colocar desta forma, se destacam entre os bons produtos que a vitivinicultura oferece aos consumidores. Então, este é um momento de agradecermos ao velho Chico, meu tio Chico Perini, que espero que tenha alguém, lamentavelmente, como meus pais casaram bastante tardios, poucos primos hoje me acompanham e se tem contato, pois o Todo-Poderoso os levou para um vinhedo diferente que ninguém ainda voltou para nos dizer como é. Foi cultivar os jardins do Éden. Mas eu espero que a minha prima Zila, espero que, se ela não estiver me ouvindo, quem estiver assistindo neste momento, leve a ela a gratidão que eu gostaria de transmitir ao tio Chico. Aos Perini, todos que me ajudaram, lamentavelmente, de mais de 30 primos que eu tinha, só temos 4 que estão no nosso meio, os demais partiram. E isto faz com que, também neste contexto de fé que se tem,
permaneça a lembrança destes que foram e o carinho, o abraço aos 4 que ainda estão no nosso convívio. Pai, agora tá falando de histórias passadas, tem um negócio que para mim é meio trivial ouvir, pra gente da família e tal, mas eu acho que é bem interessante. Mesmo os visitantes que foram lá, talvez não escutaram ainda essa história de ti, mas ela remonta aos primórdios da vinícola e tu sempre comentou, e eu acho muito crucial isso para qualquer empresa, que tem a ver com o legado, com a credibilidade deixada pelas gerações anteriores. E tu sempre comenta que foi na primeira ou segunda safra, agora tu vai me ajudar, que tu estava precisando de alguns insumos para elaborar, mas estava com recursos em caixa um pouco apertados, como é normal em qualquer começo. Não era que apertado, não tinha. Não tinha, exato. Simplesmente não tinha, pois se precisou fazer alguns investimentos. O período era muito difícil e teve pessoas que, com o relacionamento que tinham com o meu papai, que tinha ido embora, me deram crédito. E aqui vai, meu caro Paulo, filho do seu Atílio Veronese, que me forneceu o metabisulfito, que nada mais é, o mundo não elabora vinhos sem este conservante adicionado na uva. E eu não consegui pagar, Pablo, em 1971. Em 72 voltei lá. O cidadão que estava no atendimento recorreu ao diretor, que era o seu Atílio. O que eu faço aqui com o Perini lá? Direto na hora com a empresa que fornecia. Como fornecia. Ele está me devendo do ano passado. Pode fornecer, pois ele é filho do João Perini, assim que ele puder. Isso está no livro, esse relato está no livro dos 100 anos da Veronese, quando o diretor e sucessor da Veronese, Paulo, me procurou para ver o que eu tinha a dizer. Digo, não tenho a dizer, tenho a agradecer. Lógico que naquelas alturas eu tinha pago, né, Paulo? Sim. Claro. Mas foi um momento crucial, né? Momentos muito difíceis, muito difíceis. Agora, aí volta aquela questão que tu estava falando do legado, né, pai? Se o nono João não tivesse cumprido o combinado, que é o que se vem fazendo na Perini até hoje. Tu não teria condições de ter feito aquela safra. Exatamente. Então isto tudo, essa mudança dos 200 mililitros que eu herdei de pipas, onde se elaborava vinho para entregar na cooperativa, para hoje um volume muito significativo de armazenamento que supera os 16 milhões de litros, mas o agradecimento especial deve-se continuar fazendo aos consumidores que, desde o então só JP até os dias de hoje, contribuem para que se procure fazer não apenas mais, mas fazer melhor. Melhor, exatamente. Então, isto é, em resumo... Agora, posso fazer Pode tudo. Eu acho que o pessoal fica curioso em relação a como era antigamente, né, pai? Se via aquelas pipas antigas de madeira e tal, que eram grandes e tudo mais, aquele romantismo que acho que é natural que se tem no mundo do vinho. Pipa, né? Pipa grande de madeira. Tanque está associado a aço inox. Barrica de vinho de madeira menor, que é de carvalho, né? Sim, Via de regra. De apenas entre 200 e 250 litros. Exato. Agora, aquelas pipas de madeira, que eram madeiras locais, o senhor me falou várias vezes, Canjarana, A região começou com Canjarana, feita pelos Slomp, que eram os pioneiros na arte de construir pipas. Hoje nós chegamos a ter pipas de madeira, ou seja,
grandes tanques de madeira de até de 100, 119 mililitros era o maior que se tinha, que hoje foi transformado em madeira nobre para diversas atividades. Inclusive as mesas, né? Inclusive as mesas da taverna. E do Spazio Beatrice, em homenagem à nona Beatrice, onde o pessoal faz festa, casamento, formatura, né? Tudo se aproveita no mundo do vinho. A Perini tem essas opções também para os que ainda não visitaram e desejarem, embora se viva uma epidemia de separações, mas não é só do vírus, viu, gente, epidemia. As separações começaram antes. Felizmente não matou, provocou separações, mas não chegou, que se saiba, não chegou a matar ninguém. Mas lá na Perini tem um ambiente para casamentos, celebrar a união. Celebrar a união. Que está relacionada com espumante, com vinho e tal. Exatamente. Pois as separações só são benéficas na nossa região, mais para Colombo, que na divisão para as lojas Colombo, as lojas de eletrodomésticos, onde se estruturam duas residências de uma separação e ali vão uma série de equipamentos. Acredito que a Bárbara está querendo se intrometer aí, viu? Olha só, sobre essa questão das pipas antigas, só como curiosidade, o pessoal que está assistindo, o pai falou uma vez que elas recebiam, né, um tratamento de uma cera, né? Exatamente, parafina mais uma parafina, exato. Para fazer um isolamento, porque essa madeira ela não tinha o caráter de interferir em termos de sabor e aroma do vinho, diferente do que se faz com a barrica de carvalho. Era apenas para fazer a fermentação dentro, não tinha caráter de evolução. Isso foi substituído pelo aço inox, então por isso que a gente sempre fala que, para quem não sabe esse conceito, acho que é interessante a gente falar, já que estou falando da história da vinícola, tem uma frase que eu vou me permitir comentar aqui, que eu me criei ouvindo do pai e infelizmente não conheci o Nono João, ouço muito falar dele, lamento, é uma coisa irreversível, não vou ter como conhecer ele, assim como o Franco acho que lamenta, meu irmão, mas a gente escutou muito que o real valor do trabalho o real valor da terra só existe associado ao trabalho ao longo do tempo. E a gente tentou dissecar disso o que sobra para o mundo do vinho, que é essencial. Então, trabalho, né, ao longo do tempo. No meio disso tem o quê? O homem, a natureza, né, e o próprio tempo. O tempo pode passar, tecnologias podem vir, mas, invariavelmente, por trás disso vai ter o homem. Vai ter a natureza regendo tudo, que é o terroir, que é o sol, que é o clima, que é o solo. E o tempo, que é a paciência para esperar a uva crescer, para a gente conseguir envelhecer o vinho na barrica, etc. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que é muito crucial isso, pai. O legado que o Nono João deixou nesse sentido. Pode passar o tempo, mas a gente sabe que esses três pilares, invariavelmente, vão se sustentar. O homem vai estar por trás, mesmo que tenha a tecnologia do aço inox, do controle de temperatura, etc. Tem um mestre, tem um enólogo por trás que vai fazer as coisas acontecerem do melhor jeito possível. Então, naquela época tínhamos aquele tipo de pipa, passou-se a utilizar os tanques de aço inox e depois barricas de carvalho para proporcionar a evolução. E nesse contexto todo, inclusive, aliando a paixão que o Nono João tinha em elaborar os vinhos no porão da casa, que hoje é a taverna, que é o restaurante da vinícola, que em breve a gente acredita que vai superar essa situação, a gente vai poder voltar a visitar a vinícola e ter refeições lá, teve uma evolução tecnológica e humana, que é o sistema de rastreabilidade. Com certeza. Mas, Pablo, em primeiro lugar, obrigado por estar contribuindo, pela facilidade que tu tem, que às vezes os velhinhos não conseguem, no meu caso, transmitir tudo aqui, a mente não consegue armazenar para transmitir tudo aquilo que, em muitos casos, são curiosidades dos consumidores, do como aconteceu, mas algo marcante do avô de vocês, do Nono João, que eu não consigo me desligar, é a inovação
nas áreas de plantio, fazer com que se possa colher mais e melhor, com qualidade, para que termina refletindo na taça dos consumidores. Então, os ensinamentos, embora o papai tenha partido quando eu era bastante jovem, mas eu carrego comigo esses ensinamentos de procurar plantar, cultivar e sempre procurar fazer o melhor. Com isto é que incorporamos para poder fazer com que chegue a tantos consumidores os derivados de uva que nós elaboramos na Perini hoje. Então, eu não posso esquecer de agradecer, um agradecimento especial aos consumidores que têm nos prestigiado em todo este período e fazendo com que nós possamos fazer mais e melhor para se oferecer ao mercado que é tão competido pelo mundo. O Brasil é o ambiente onde, pelo número de habitantes que tem, embora o consumo per capita seja pequeno, é um mercado visado pelo mundo. E, felizmente, os vinhos do Brasil tiveram uma evolução. Isso não é um privilégio da Perini. Todos os que plantaram em sistemas diferenciados e bons cultivos de vinhedos evoluíram em qualidade e estão oferecendo produtos que podem competir com o que o mundo faz de melhor. Aliás, nesse contexto, acho que uma coisa muito bacana no mundo do vinho, né, pai, é que vinho é diversidade. Então, tem tanta uva, tanto terroir, tanto método de elaboração, que é bom, até para quem não é tão fã de vinho, se permita experimentar e descobrir o que tem de legal, né? A gente tem desde o moscatel, que é doce, aromático, álcool mais baixo, até um vinho super potente, como é o Casa Perini 4, tinto, mais encorpado, seco. No meio disso, é muito difícil que alguém diga, definitivamente não gosto de vinho, né? O que não podemos deixar de transmitir a todos é que cada micro-região tem também características próprias. Todo o produto elaborado com uvas da nossa micro-região, ele é diferente do que é elaborado em Minas ou em São Paulo, no Vale do São Francisco. Cada micro-região tem a sua característica de solo, de produto final que a videira te oferece, e com isto termina-se tendo bons vinhos. Cada um no seu contexto. Cada um no seu contexto. Exatamente. Agora sim, ó pai, em relação a gosto pessoal, que acredito que seja uma curiosidade das pessoas. Vamos falar assim, vinho tranquilo. O que tu gosta de tomar em casa em termos de espumante? Quando tu chega, sei lá, de volta para casa, num dia de trabalho estafante, agora eu vou abrir um vinho para descontrair. Bom, primeiro, você que convive Não, isso é para eles saberem, eu sei. Não, eu vou para... Primeiro, eu não consigo jantar, em especial jantar, sem vinho ou espumante. Se me forem oferecidos todos, se todos estiverem abertos à minha frente, se for vinho, vou me servir de Merlot. Certo. E se for espumante, para poder consumir uma taça a mais, vou procurar consumir no jantar Prosecco. E no doce, um aquarela. Tá certo. Na sobremesa. Prosecco é bom porque dá para tomar mais de uma taça, né, pai? Com certeza. Ele já vem com uma graduação um pouquinho inferior aos demais brutos. Ó, a consciência no consumo. Até o seu Benildo alterna com água para poder tomar. Eu não consigo me estender sem molhar as palavras periodicamente. O Pablo está habituado a dar cursos e ele se estende um longo período
não faltando assunto e não molhando as palavras, coisa que eu não consigo fazer. Seria ótimo se pudesse aqui termos um diálogo com os que estão nos assistindo. Eu estou vendo, apareceu o Jandir Tonet na tela. Olha ali. O Jandir, que é sobrinho de um grande amigo que também partiu, o tio Plínio, né, Jandir? Olha, existe a fé, mas caminha junto às saudades. Agora, já que falou nesse passado, pai, agora há pouco eu estava aqui com o pai antes de fazer a live e ele quase se emocionou, né? A gente estava conversando, como é que a gente vai fazer e tal. Ele comentou sobre um colega nosso que eu infelizmente não tive a oportunidade de conviver muito tempo, mas assim como os demais da família, tenho uma grande admiração, gente de um coração enorme, sempre sorridente, sempre emanando energia positiva, que foi um colega nosso, que foi o Márcio Brandelli. O Márcio Brandelli. Nós dividíamos nos aniversários Rossi. Meu caro Celestino Rossi, as saudades, ela machuca. Nós, eu e o Márcio, pudemos desfrutar dos teus aniversários e jantares por várias vezes, onde você dividia. Te agradecer, Rossi, porque você sempre colocou umas garrafas a mais por estar mais próximo. O nosso querido Márcio estava mais longe, então conforme aumentavam os teus confirmavam os teus convidados, você, meu caro Rossi, buscava mais garrafas na Perini. Saudades, que o Todo-Poderoso oportunize neste outro universo que ele se transferiu, onde ele tenha a oportunidade de brindar com os bons produtos que nós conseguimos fazer nos teus aniversários, Rossi. Vai, saudades, vai embora. Essa é a frase clássica, né? Agora, falando sobre a questão do convívio, né, em relação ao vinho, que é um mundo feito de pessoas, feito de interação. Eu acho que é um pouco inevitável a gente deixar, a gente não honrar quem está por trás disso tudo, né? E por trás, eu acho, da figura do fundador, da figura de quem está gerindo, quem está promovendo no marketing, a gente tem que enaltecer quem está produzindo, quem está na linha de produção, quem está colhendo a uva, quem está elaborando. Dentro da vinícola a gente tem uma pessoa que eu sou suspeito em falar, que eu já falei para ele, um garoto prodígio aí, que... É uma equipe, Pablo, é uma equipe de pessoas. Eu tenho dito e não me canso de repetir, que hoje eu herdei aquela propriedade, o lote 59 do Vale Trentino, certo, do Travessão Trentino, onde existia a propriedade e a casa dos meus pais. Hoje, há muitas mãos, está lá o que está para ser visto, observado, e com todos os que participaram, vai a gratidão. Agora, eu também sou merecedor, pois o crédito e a coragem fizeram com que substituísse os tanques de madeira, senão não teríamos os espumantes da qualidade que seria impossível elaborar em tanques de madeira. Graças ao crédito e à coragem, temos ali isto que se consegue elaborar e oferecer para o mercado aquilo que o Brasil oferece entre os melhores. Então, isto eu não me acanho em repetir,
que se evoluiu qualitativamente em todas as linhas. É lógico que se precisa sempre agradecer aos consumidores que nos ajudaram a fazer com que isso aconteça. É verdade. Bom, pai, em relação a essa questão de evolução qualitativa, já que a gente está tomando o Cabernet Franc, que eu achei muito oportuna a tua sugestão para a gente honrar com as origens, assim como o Barbeira, da linha Vites, muita gente conhece aqui, talvez quem não conheça vale a pena degustar. Ele é um vinho sem passagem por madeira, né? Não é o que a gente está degustando hoje, mas ele teve 90 pontos no Guia Descorteados. E o Cabernet Franc, que a gente escolheu pontualmente porque ele faz parte da linha Fração Única, tá? Que é de lotes especiais de terras. Ele tem uma revelação de terroir muito interessante, que é totalmente diferente dos Cabernet Francs de outras regiões. Eu falei no áudio anterior, e vou fazer questão de frisar, tá? Cabernet Franc, de certa forma, ela é mãe da Cabernet Sauvignon, que muita gente adora, talvez não saiba disso, mas ela dá origem através de um cruzamento que vem depois dela, né, de Cabernet Franc com Sauvignon Blanc, daí o nome Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Sauvignon Blanc. E nesse caso, então, para quem não degustou, vale a pena conhecer, não precisa ser o da Casa Perini, né? Acho que vale a pena degustar vinho tinto nacional. Quem não descobriu isso ainda, desculpa a sinceridade, mas por favor, descubra, porque tem muita coisa legal sendo feita, tem um terroir diferente e tem um vício de comparação um pouco equivocado, mas natural, a gente entende. Tem os nossos irmãos que fazem coisas fantásticas aí, Chile, Argentina, Uruguai, mas são terroirs não comparáveis, tá? Porque a realidade de solo e clima da gente, ela tá num país que geograficamente ele é de novo mundo, né? Brasil, todo mundo sabe disso no contexto geopolítico, mas em termos de terroir ele se assemelha muito mais ao velho mundo, né? Algumas regiões da Itália, da França, ou seja, álcool mais moderado, estrutura também não tão potente. Consequentemente, como o pessoal da enologia lá da Casa Perini, muito competente, modéstia à parte, não exagera na madeira para respeitar essa questão do terroir, não castrar a fruta. Então, por exemplo, esse Cabernet Franc que a gente está degustando, pessoal, tá? Safra 2019, ele tem 6 meses de passagem entre barrica americana e francesa, e ele revela o quê? Elegância. Não é uma potência exagerada e nem se pretende isso. Para quem não sabe, isso é uma tendência no atual mundo de consumo de vinho. Ele tem uma acidez bem equilibrada, que é muito legal para acompanhar vinhos, para acompanhar refeições de forma geral. De forma muito versátil para harmonização. A acidez é necessária para a gente salivar, para a gente se sentir provocado a um próximo gole, uma próxima garrafada de comida, né? E eu acho que é bem legal no contexto histórico que o seu Benuto falou. A gente puxa... Eu, por ter nascido há tanto tempo, no período da Companhia Vinícola Rio Grandense, que era a vinícola que oferecia o maior número de vinhos de castas europeias, o Cabernet Franc veio à mesa para recuperar a memória dos que nasceram a tempo como eu, com certeza vão lembrar do Cabernet Franc. Ele hoje evoluiu como todas as videiras, mudaram cultivos, mudou muito a elaboração, e com isto se fez, possibilitou a oferecer ao consumidor vinhos mais fáceis de beber. A prova está não sei se alguém da velha guarda, o Romeu Rigo, que está de aniversário hoje, que que trabalhava na companhia vinícola, lembra, e que consome os nossos produtos, queira Deus que ele esteja me ouvindo e que ele vai lembrar
do quanto duro era de beber o Cabernet Franc da época. Hoje, pelas formas e evolução desde o vinhedo tecnológica até a do elaboração. vinhedo à elaboração, são vinhos fáceis de beber. Voltando para aquele contexto, então são estilos diferentes. Tanto que já foi, assim, ó, não foram uma nem duas avaliações às cegas que a gente fez. E o que acontece é que se observa que as pessoas tendem a gostar muito do vinho nacional quando elas não sabem o que estão tomando. Desculpa a sinceridade, gente, mas isso é uma provocação positiva para que vocês tenham mais prazer a degustar vinho, que é um caminho para o prazer sem compromisso, né? Bom, eu acho que assim, a parte da história está bem encaminhada. A gente contextualizou com o Cabernet Franc, que é um ícone em relação a um vinho que se aprecia muito e que é um legado da imigração. Quem tiver mais sugestões, fica à vontade para depois mandar para a gente aí pelo inbox da Casa Perini. Como eu comentei antes, na sequência vai rolar uma story com links em relação às marcas que estão relacionadas ao grupo. A gente agradece muito a participação de todos vocês, porque é uma alegria a gente ver como de fato o vinho conecta as pessoas. A gente está vendo participação pra caramba aqui. Desculpa se a gente não conseguiu responder todo mundo de bate-pronto, mas como a ideia hoje era mais acompanhar a história do seu Benildo com a Casa Perini e uma série de pessoas que se envolveram, a gente seguiu numa linha mais direta. E fica então o convite para a próxima, que certamente vai ter. Vai rolar convite para vocês que estão nos acompanhando. E, de novo, a gente repete o mantra, né? Ligado ao hashtag Movimento Bela Tchau. Bela com 2 L's, tchau, C-I-A-O, tá? E o hashtag Fique em Casa Perini, tá? De levantar a nossa taça e, mais do que nunca, no sentido literal da palavra, dizer saúde, né? Obrigado a todos. Obrigado e até mais. Boa noite.